gente vai fazer um pedido. Não sei se as crianças vão ficar aqui, talvez os adultos podem chegar um pouco para trás aí, aqueles que puderem, para as crianças, se não couberem todas ali, eu acredito que não, sentar aqui também. Tem a outra ponta ali, deixar as crianças na frente. E, não sei se o Leandro está me ouvindo aí? Leandro está por aí? Não sei quem está com o controle do ar, mas eu estou vendo crianças aqui com cobertores. Então, se quiser, os dois da frente... o Leandro está aqui. Aumentar, Leandro. Tio Lu, faz favor, tio Lu. Pastor Luciano Azevedo de Souza, acompanhado da sua esposa Raquel, foram ali companheiros ali de Barro Preto ali por 7 anos. Comigo foi 7 anos, mas já estão no Barro Preto há muito mais tempo. E tive o privilégio de pastorear lá o Rafael, pequeno Rafael, tamanho do pequeno tio Lu, ou maior, né? O Rafael deve estar do seu tamanho aí. E também a Luciana, que são filhos do casal. Hoje o Rafael está morando lá na Europa. Sempre esqueça o país, né, Raquel? Raquel já me ensinou algumas coisas para eu lembrar, mas não lembro. Só falo Letônia. República Tcheca. É República Tcheca, gente. Rafael está lá com a Bianca, sua esposa, e os 2 filhinhos. Então, o pastor Luciano e a irmã Raquel vão estar 1 mês lá na República Tcheca, visitando, então, o filhão lá, com os netos também, a nora. E a Lulu vai ficar aqui. A Luciana, que está fazendo medicina, já está? Finaliza o ano que vem. Finaliza o curso de medicina no ano que vem. Foram bênçãos na minha vida, na vida da minha esposa também, esse casal, essa família. E hoje nós vamos escutar mais histórias, porque eu sei que é um contador de história também. Então, com vocês, pastor Luciano, tio Lu, com esse terno bonito aqui, que alguns já falaram. Não é terno, não, mas está aí com o terno dele. E nós vamos... É o quê? Terno imitado. Vamos orar mais uma vez, para ouvir a mensagem, então, de Deus aos nossos corações. Pai querido, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe essas crianças para edificar nossas vidas, contando, ó Pai, as histórias e cantando as histórias, que é a verdade da Tua palavra, Pai querido, aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor faz na vida das pessoas. Mas agora queremos, mais uma vez, suplicar ao Senhor as Tuas bênçãos sobre nós e sobre a vida do Teu servo, pastor Luciano, e que aquilo que o Senhor ministrou o coração dele, falou o coração dele, também venha ser ministrado em nossas vidas, nos nossos corações, e que cada vida saia daqui edificada já mais do que já tem sido aqui até agora, Pai querido. Que o Senhor seja glorificado em todo o tempo e que as vidas edificadas é a nossa súplica, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pastor Luciano, tio Lu. Bom dia, todo mundo. Que bom estar com vocês. Muito bom essa manhã. Eu sei que vocês já ouviram tantas histórias aí, das músicas. Eu queria contar um pouquinho mais sobre qual o efeito dessas histórias na nossa vida. Quando a gente fala de EBD, de Bíblia, da palavra de Deus, isso tem um efeito em nossas vidas. O que acontece? Eu preciso, trazer aqui. Minha esposa está aqui. Eu, quando comecei o ministério, há 20 anos atrás, era tio Lu. Agora já é vovô Lu, entendeu? Já evoluiu. Bom, eu queria dizer, então, sobre essa questão, né, das histórias que vocês ouviram. Muitas dessas histórias faz para as nossas vidas. O que ela traz para nós? Ela transforma a nossa vida, não é? A gente não pode simplesmente ouvir tantas histórias maravilhosas contadas por Jesus, quando a gente fala das parábolas e tudo, e ficar nisso. Vamos para casa, continuamos a nossa vida, continuamos fazendo coisas boas e coisas ruins, porque a Bíblia fala que todos pecaram, nós somos pecadores, e às vezes em coisas ruins. É meio sem querer? Às vezes é meio sem querer. Porque a nossa criação, a nossa formação, às vezes nos leva a fazer coisas ruins. Olha, vocês viram as histórias. Jesus não contou essas histórias por um acaso.
Não, é porque estava acontecendo muita coisa ali. E eles precisavam transformar, mudar o seu jeito de ser. Quando a gente fala de escola bíblica dominical, não é diferente. Quando a gente vem para a escola dominical, é para fazer o quê? Vocês sabem? Para orar a Deus? Para falar com Deus? Para estudar a Bíblia. E a Bíblia, o que é a Bíblia para nós? Sagrada? É o manual de Deus? Uau, bom demais. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus fala para cada um de nós através da Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, você vê essas crianças lindas cantando histórias da Bíblia, a gente remete o quê? Que a Bíblia, a palavra de Deus, é que nos ensina e que nos leva a transformar, a modificar as nossas vidas. No editorial que eu escrevi no boletim, diz isso. A EBD e a palavra que transforma. Na EBD, na Escola Bíblica Dominical, nós estudamos uns livrinhos, assim, umas revistinhas. Uma revista que foi distribuída por aí. De vez em quando a gente lê algumas revistas. Mas o fato é que na EBD nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus. É ela que, entrando no meu coração, na minha vida, nos transforma. E aí a gente escuta as histórias de Jesus dizendo: quem está doente é que precisa de médico. Sabe por quê? Porque nós somos doentes, sabia? Entrou algo na humanidade que chama-se pecado. E o pecado é uma doença, porque ela entra na vida das pessoas, ela transforma as pessoas, a maldade está no pecado. As coisas erradas estão no pecado. E nós precisamos, prestar atenção e dizer assim: sai para lá, pecado. Aliás, tem umas musiquinhas que falam isso, Show para lá. Mas será que a gente vai resistir ao pecado? A gente vai conseguir resistir sozinho? Não é possível. Nós precisamos de quem? Para Jesus. Jesus na nossa vida. A palavra de Deus na nossa vida. Aí nós vamos conseguir resistir ao pecado. Sabe, um pastor uma vez foi numa igreja e estava pregando, e no primeiro banco tinha uma criança que botava a mão na sua orelha assim, e ficava no primeiro banco. Todo domingo ele via aquilo, viu, Wallace? Todo domingo, Imagina você vindo pregar aqui, uma criança aqui, todo domingo. Aí acabou o culto, ele procurou aquela criança e disse assim: aqui, por que você senta lá no banco e fica com a mão assim, todo domingo? E aí ele disse assim: pastor, em casa minha mãe fala que ela fala as coisas comigo que entra no ouvido e sai no outro. Aí eu coloco a mão para ver se entra e não sai. Porque senão o Senhor vai ficar falando a palavra de Deus, a Bíblia, me explicando, vai entrar e vai sair. E eu não quero que saia, sabe por quê? A Bíblia, a palavra de Deus, é uma coisa muito boa. É algo especial. Eu quero que entre e não saia pelo outro ouvido, mas vai para o coração e transforme a minha vida. Então eu digo para vocês, crianças, a palavra de Deus é tão especial. Essas músicas que foram cantadas são tão especiais que a gente tem que deixar ela entrar no nosso coração e transformar a nossa vida, mudar o nosso jeito de ser. E aí eu queria dizer que quando a gente faz isso, quando a gente escuta e ensina na Escola Bíblica Dominical, a gente vê que Deus vai falando aos nossos corações e as crianças vão crescendo. Uma vez eu estava contando uma história para os meninos, e a gente, quando começa o ministério, a gente começa a contar a história daquele jeito que a gente aprendeu na nossa época, e começa a falar assim: olha, e Davi então derrubou o gigante Golias e caiu no chão. E Davi conseguiu derrubar o gigante Golias. Quando eu acabei de falar isso, uma criança levantou a mão e disse assim: tio Lu, não foi Davi não. Como assim não foi Davi? Está escrito aqui na Bíblia. Foi sim. Ela disse: não foi não. Então quem foi? Foi a pedra. Que a pedra bateu na cabeça e o gigante, caiu.
Aí eu fiquei pensando, de certa forma, tem razão, né? Foi a pedra, né? Aí o outro levantou a mão e disse assim, não foi nem Davi, nem a pedra. Davi, nem a pedra, eu vou ler de novo aqui, né? Na Bíblia, o que está acontecendo? Aí ela falou assim, não foi nem Davi e nem foi a pedra. Foi Jesus, foi Deus, foi o Espírito Santo que moveu tudo aquilo, que fez acontecer algo extraordinário e fez derrubar o gigante. Uau! A gente olha para as crianças, né? Aprende cada coisa muito especial. Um dia também estava ensinando sobre a oração. Disse, crianças, vocês precisam orar. Aliás, quando eu cheguei aqui, o menino disse assim, vamos orar depressa, porque o lanche estava posto. Aí pediu para orar depressa, né? E eu disse assim, não, as coisas boas da vida não podem ser depressa. Vamos orar um pouco mais devagar. Vamos saborear a oração. Vamos viver a oração. Mas não, tem que ser depressa, porque a comida está ali, vamos comer. Né? Mas não, falar com Deus tem que ser mais devagarzinho, com mais cuidado. E eu lembro que eu ensinando sobre a oração, e eu li algumas respostas de oração das crianças, né? E uma delas diz assim, que a criança orou, e o pastor falou assim, olha, você orou muito bonito. E ela disse, você orou para que Deus enviasse um irmãozinho para você. Olha que legal, Deus ouviu a oração e mandou um irmãozinho. Aí a criança disse assim, pastor, eu não orei pedindo um irmãozinho. Na verdade, eu pedi um cachorro. Mas Deus mandou um irmãozinho. Mas aí o pastor disse, mas foi muito melhor do que um cachorro, não foi? Foi muito, muito. Deus me surpreendeu, a oração foi... Eu pedi um cachorro, ele me deu um irmãozinho, né? Mas as coisas que a gente pede a Deus, a oração, o estudo da palavra de Deus, transforma as nossas vidas. Transforma as nossas vidas. E nós precisamos aprender isso. Aliás, tem um evangelista que diz assim, que ele pregava para adultos e crianças. E um dia ele fez a seguinte experiência. Ele evangelizou 20 adultos. Sabe quantos se converteram? Dos 20 adultos que ele evangelizou? Somente um. E aí ele evangelizou 20 crianças. Contou história, trouxe para o musical, ouviu tantas coisas, falou de Jesus para essas 20 crianças. 19 se converteram aos pés de Jesus. E aí eu tiro a seguinte lição. Nós precisamos investir nas nossas crianças. Nós precisamos começar cedo, pessoal. Vamos investir, vamos evangelizar, vamos levar para Jesus. Aliás, é bíblico. Quando diz que trazei as crianças a Jesus, precisamos fazer isso. Lá em Mateus está registrado, da boca dos pequeninos surge o perfeito louvor. E igreja, nós precisamos cumprir essa missão. Porque depois vai ficando mais difícil. Por que vai ficando mais difícil? Porque o pecado, o dia a dia, as rotinas, a ganância pelo dinheiro, o trabalho, vai tomando o nosso dia a dia. E a gente vai esquecendo do mais importante. Sabe quem que é? Deus, Jesus. Estudar a Bíblia. E aí a gente que estudava e contava a historinha tão assim devagarzinho, né? Daqui a pouco, lê rapidinho, porque é só para cumprir. Mas a gente precisa investir um pouco mais. Mas vocês podem estar pensando, por que você trouxe esse... O que vocês acham que é isso aqui? Uma barata? Ah, não, gente. Não pode ser, ué. Aqui, ó. Vou ter que caprichar um pouco mais. Não é uma barata, não é um escudo. Não. Primeiro vocês vão ler aí, ó. Vão abrir a Bíblia em Romanos. Quem tem Bíblia aí? Que a escola dominical tem que ter Bíblia. Romanos 12, versículo 2. Romanos 2, 12, versículo 2. Aí vocês vão saber o que é. Vou ler numa versão que eu coloquei até no editorial. Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é,
aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Transformai a vossa mente, transformai o vosso pensamento, para que Deus possa mudar a sua vida. O que você tem pensado, crianças? Que isso aqui é uma barata? Não é uma barata. Vocês estão pensando assim, o que esse tio Lu está fazendo com esse negócio aí na frente? Uma barriga? Igual a do tio Lu, uma barriga, não é? O que é? Ah! Ainda não sei se você acertou. Pode ser que você tenha acertado. Mas para pensar no que é, eu trouxe aqui um bichinho para vocês imaginarem o que é, entendeu? É uma lagarta. Um bichinho. Sabe, lá no interior, que eu sou de Ipanema. Ipanema é uma cidadezinha no interior. Lá no interior tinha uns bichinhos desses que era lagarta. Elas ficavam ali no meio das... E a gente morria de medo de chegar perto para não... Eles falavam o seguinte, sapeca, não pode pôr a mão. Realmente não pode pôr a mão, não é? Chama lagarta de fogo? É, essa aí mesmo. É, e elas ficam ali, agora vamos ouvir, ó. Elas ficam ali, passa por um tempo, numa folha, noutra folha. Mas tem uma lição muito especial e tem a ver com o nosso versículo. Ela fica desse jeito muito tempo? Não. Quando ela está desse jeito, as pessoas querem chegar perto dela? Não. Porque fica com medo, porque vai queimar, vai ter um problema. Então ninguém quer chegar perto, não é? Então aquilo deve ser um caso. Pois é. Será que é um caso? Você acertou, hein? Eu acho. E aí, acontece algo especial, que é a metamorfose. É a mudança de forma. E essa mudança faz todo sentido quando a gente olha para a palavra de Deus e lê o versículo que nós lemos. Porque nós somos pecadores, muitas vezes cometemos coisas erradas, falamos mentira, falamos palavrões, falamos com os nossos irmãos, não tratamos com amor, agimos com vingança, agimos errados muitas vezes. E quando a gente vai para a palavra de Deus que fala, mas nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso coração, ser transformados, para que as pessoas que estão perto de nós possam chegar perto da gente com mais amor, para que as pessoas possam olhar para cada um de vocês e falar, nossa, essa criança é de Jesus. Essa criança eu quero ficar perto dela. Ela não fala mentira. Ela não fala palavrão. Ela é educada. Ela responde às pessoas com tanto amor. Não é assim? Não é, Bela? A gente fica feliz de chegar perto dessas crianças. E olha que eu trabalho no Colégio Batista e lá deve ter 14 mil crianças. E eu sei que tem de todo tipo. E quando eu falo para elas lá, eu falo assim, olha, vocês precisam mudar a vida de vocês para que esse mundo mude. Porque esse mundo está cheio de lagarta desse jeito, andando por aí, que não mudou ainda. Que ela não transformou sua vida. Por que será que elas não mudaram ainda? Porque não conheceram ainda Jesus. Jesus transforma a nossa vida? Transforma. Jesus muda o nosso comportamento? Muda completamente. Muda muito, 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 muito mesmo. E aí o que acontece? Se essa lagarta passa por um processo de metamorfose, de mudança, e ela entra num casulo. Então vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Hein? Ah, é? Eu tenho mais medo de lagarta do que de borboleta. Muito bom. Ela entra ali, então, fica quietinha ali por um tempo. Não, deve ficar lá de 2 a 4 semanas. Fica ali quietinha. Isso também é outra lição para nós, sabe, criança? A gente não pode ter pressa, a gente precisa entrar na Bíblia, na Palavra de Deus e ficar um tempinho ali, lendo, conhecendo as histórias. A gente precisa ficar um tempinho. Não dá para ser corrido.
Senão a gente não vai aprender, a gente não vai crescer. Há pouco tempo, uma criança chegou perto de mim e disse assim: tio Lu, olha só, eu vou te contar uma coisa, e ela é muito pequena, ela é bem pequenininha, essa criança. E ela disse assim: sabe, tio Lu, eu reconheço que eu sou pecador, que a minha vida é errada mesmo. A Bíblia fala que todos pecaram. Mas eu também entendi que Jesus Cristo salvou a minha vida, porque lá em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, aquele que nele crê, mas tem a vida eterna. Uau, ele me falou esse versículo de cor. E aí virou para mim e falou assim: e eu quero servir para sempre a Jesus. E olhou para mim e disse assim, falou assim: tio Lu, e agora? O que você vai fazer? Quase que eu lembrei daquela passagem, eis aí água aqui, quem impede que você seja batizado? Ele fez uma declaração de fé. Ele confirmou a sua fé. E quando as crianças fazem isso, nós temos que levar muito a sério. Porque da boca dela surge o perfeito louvor do coração. E eu olhei para ele e disse assim: nós vamos estudar mais a Bíblia e você vai caminhar e você vai batizar. E há pouco tempo ele foi batizado, inclusive foi batizado pelo seu avô, que é pastor. Isso é transformação de vida. Isso é eficiência da palavra de Deus, quando vem ao coração, ao encontro de quem é pecador, e ela fala assim: eu preciso reconhecer e aceitar a Jesus. Aí sim, o que acontece mesmo, pessoal? Transforma, não é não? Quando eu puxar, se vocês gostarem, você fala assim: uau! Vamos ensaiar? Uau! Ficou muito fraca, ela não vai sair. Vamos de novo? Uau! Será que vocês vão gostar? E ela transforma. Vamos de novo? Uau! Aquela lagarta que o pessoal não gostava mais. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu só gostava de ir lá ver as borboletas. Então, quando estava assim, eu chegava perto, eu colocava a mão, eu ficava mais tranquilo. Pega? E aí, gente, a transformação é algo que marca a nossa vida. E no momento em que, às vezes, eu sou meio levado, meio arteiro, falo uma palavra aqui, desagrado os meus professores, desagrado os meus vizinhos, os meus pais. Não é assim? E aí, quando eu transformo, eu paro de falar essas mentiras. Palavras feias vêm na minha boca de jeito nenhum. Aliás, a gente repreende, né? Fala assim: não, pode falar isso não. Não pode falar isso. E a transformação precisa ser real na minha vida. E olha, o evangelista diz que não existe evangelho para criança e evangelho para adulto. O evangelho é o mesmo. Aliás, a Bíblia fala que o evangelho é o poder de Deus que transforma as nossas vidas, tanto de adulto quanto de crianças. Eu não posso pregar um evangelho diferente. É claro que eu falo para as crianças de um outro jeito, mais simples para elas. Mas é o mesmo evangelho. É o evangelho que me alcançou. O tio Lu um dia disse assim: Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E a minha vida transformou. E hoje eu sou um pastor e prego essa palavra que transformou a minha vida. E eu pergunto para você, criança: Jesus já transformou sua vida? Se Jesus já transformou sua vida, glória a Deus. Levanta a mão quem já sente que Jesus transformou sua vida. Glória a Deus. Amém. Pode abaixar aí. Agora, se você não sente que ainda foi transformado, mas você sentiu agora, nesse momento, precisa mudar a sua vida e ser transformado por Jesus, esse é o momento. Agora, vocês ouviram histórias de Jesus buscando o que estava perdido. Para que Jesus busca quem está perdido? Para transformar a sua vida, para te dar mais alegria, paz, para te dar salvação, certeza de vida eterna, amor. Uau, esse é meu Jesus. Ele quer dar isso para você. Você
gostaria de receber esse Jesus? Quem gostaria? Levanta a mão que eu quero orar por você. Glória a Deus por isso. Amém. Deus quer morar na sua vida, no seu coração e quer te transformar para que as pessoas que estão ao seu redor encontrem com você e diga: você é uma criança de Deus. Você é uma criança temente a Deus. Você é uma criança de Jesus. E olha, essa transformação, ela é algo muito especial para nós, para mim e para você. Sabe? Quando a gente encontra a palavra de Deus, ela mostra para nós essa mudança. Queria finalizar com um texto bíblico que está lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Quem achou, quiser ficar em pé e ler mais alta para a gente, bem forte, pode ler? O que a Bíblia diz aí? Amém. A Bíblia precisa estar com a gente, viu? Quem quer ler aí? Pode ler? Pode ser adulto. A irmã? Glória a Deus. Portanto, quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se antes falava mentira, desobedecia, falava palavrão, isso é coisa velha. Em Jesus Cristo temos coisas novas. Então eu obedeço, falo palavras boas que edificam a vida das pessoas, né? Eu elogio, eu amo, eu sou transformado. Antes, meu coração estava no pecado, mas em Jesus Cristo, em Jesus, o meu coração, ele é purificado. E esse coração é transformado num coração limpo. Em Cristo Jesus, nós somos transformados. Por isso o apóstolo Paulo diz: agora você é nova criatura. Viva como nova criatura. Viva como crente em Jesus Cristo. Viva como alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela transforma a nossa vida. Eu quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos e a gente fazer uma oração? Você pode repetir comigo, por favor? Senhor Deus, muito obrigado pela Bíblia, a tua palavra. Obrigado porque eu aprendi agora que a tua palavra transforma as nossas vidas. Porque ela fala de Jesus. Ela ensina do amor de Jesus. E Jesus na minha vida é tudo para mim. Obrigado, Senhor, pela transformação na nossa vida. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Quantos orou aqui com sinceridade de coração? Levanta a mão. Orar junto comigo. Amém, glória a Deus. Os adultos não? Nenhum adulto? Todo mundo. Todos oraram, né? Então é isso. Jesus transforma as nossas vidas. E a Bíblia é a palavra de Deus. Estudem. A EBD é realmente um lugar da gente estudar. Eu cresci na escola bíblica dominical, estudando a Bíblia, desde pequenininho. E isso foi tão bom para mim, porque isso edificou a minha vida, me preparou para que eu pudesse estar no ministério. Isso faz parte da nossa vida. Então nós temos que trazer as nossas crianças, participar, para que o corpo de Cristo seja edificado. Louvado seja Deus. Amém? Obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Crianças cantaram muito lindo os ensinamentos de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos
Agradecer, pastor Luciano.